A paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Estou aqui com a camisa do Pescadores de Crianças Eu Sou. Tu me amas, apacenta os meus pequeninos. Nessa primeira sexta-feira do ano é exatamente sobre isso, né? Tu me amas, apacenta os meus pequeninos. A palavra do Senhor aqui fala no livro de João, capítulo 21, versículo 15, diz assim: Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jona, ama-me mais que estes? E Pedro respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Aí Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. Nos versículos seguintes aqui, Jesus torna a perguntar a Pedro: Tu me amas? E aí Pedro continua respondendo, né? E a resposta de Jesus no versículo 16: Apacenta as minhas ovelhas. No versículo 15 ele fala: Apacenta meus cordeiros. Versículo 16: Apacenta as minhas ovelhas. No versículo 17, Jesus também apacenta as minhas ovelhas, porque Pedro pela terceira vez responde para Jesus: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Né? Depois pegue a Bíblia de vocês, leiam essa passagem. Jesus dá uma orientação para Pedro que é necessário apacentar os cordeiros. Então, desde o princípio, Deus está nos dizendo: apacenta os meus cordeirinhos, apacenta os meus pequenos. E assim, a responsabilidade que nós precisamos ter agora em 2026, mas às vezes em 2025 nós não conseguimos fazer o que tinha que ter sido feito, nós não conseguimos fazer tudo quanto gostaríamos. Deus nos dá sempre uma nova oportunidade. A cada manhã as misericórdias se renovam. Então nessa sexta-feira, primeira sexta-feira do ano, Deus nos dá mais uma oportunidade de você, enquanto mãe, enquanto vizinha, enquanto avó, enquanto professora, líder do Ministério Infantil, Deus nos está dando mais oportunidades para apacentar os pequeninos. É tempo de nos posicionarmos para ensinarmos às crianças o caminho que ela deve andar. E a responsabilidade do pai, da mãe, né? Não é a responsabilidade do professor, não é a responsabilidade da igreja, é a responsabilidade da família. O primeiro ministério de toda casa é a família. Então, cuide da sua criança, apacente a sua criança. É na fase infantil que elas precisam entender coisas importantes, como amar a Deus sobre todas as coisas, entender o plano da criação, né? Manusear a palavra de Deus, as verdades sobre a palavra de Deus, né? Sobre o que é certo, sobre o que é errado. Uma vez eu fiz um projeto na igreja que eu congregava lá em Salvador, na Assembleia de Deus lá do Vale das Pedrinhas. Nós fizemos um projeto durante todo o ano sobre resgatando valores perdidos. E esse projeto nós trabalhamos sobre isso, sobre resgatar os valores que o tempo, né, o sistema foi tirando das crianças e está tirando até hoje, né? Sobre o amor, o perdão, a sociabilidade, a comunhão, a solidariedade. Então nesse projeto nós trabalhamos tudo isso. A criança aprendeu a importância de ofertar, a importância de doar, de ajudar aquele que precisa, de cuidar do meio ambiente, de cuidar do outro, de cuidar da família. Então, foi um projeto bem amplo. A gente fez formatura e tudo no final do ano. Foi um ano bem assim, cheio de atividades. A gente trouxe várias dinâmicas. Trabalhei com o Ministério Infantil aí durante muitos anos. Mas hoje, por causa das minhas limitações, por causa da fibromialgia, acabei deixando de trabalhar um pouco nesse ministério, porque hoje eu não aguento mais pular, não aguento mais brincar, como eu fazia com as crianças. Mas hoje Deus me direcionou para uma outra área, né? Eu trabalho com artesanato, confecciono recursos bíblicos e pedagógicos. Então, hoje eu tenho servido ao Senhor, eu tenho exercido meu ministério com as minhas mãos, né? Porque ainda que lhe falte forças para andar, ainda que lhe falte forças para fazer coisas que você fazia, Deus sempre dá uma outra oportunidade. Eu sinto muita falta de quando eu podia abaixar, levantar, pular, rolar no chão, carregar crianças no colo. Eu tenho muita saudade de tudo isso. Mas eu entendi que Deus me levou para uma outra área. Tudo na nossa vida são estações, né? Nós passamos por estações diferentes. Então eu não vou ficar pequeno, eu ia ficar jovem o tempo todo. E hoje eu tenho essa limitação. Que a minha fase de pular, de dançar, de correr, me jogar no chão, de carregar crianças, passou. Mas Deus me deu outras habilidades que eu jamais pensei em ter. Eu jamais pensei em trabalhar com artesanato. Mas Deus me deu essa habilidade. Um dia eu conversando com a Tia Esperança, eu falei: Tia Esperança, o que é que eu vou fazer no Ministério Infantil? Eu não aguento mais fazer as coisas que eu fazia. Ela já assim: olha Deus e pergunte a Ele no que Ele quer que você trabalhe, o que é que Ele quer que você faça. E aí eu confeccionava alguns recursos para trabalhar na igreja que eu congregava, porque a gente sabe que quem trabalha com criança na igreja não tem renda. Muitas vezes a gente não tem o apoio da nossa igreja, dos pastores. Esse é um problema da maioria das igrejas que a gente trabalha com departamento infantil. Então eu confeccionava os recursos para trabalhar na igreja, e eu fui fazendo, fui melhorando, e Deus foi me dando habilidades maravilhosas. E outras pessoas começaram a querer comprar: eu já sei, você vende, eu quero começar a fazer encomenda. E para glória e honra do Senhor Jesus, hoje eu tenho vivido disso, né? Eu hoje trabalho em casa, não estou mais como professora da rede pública que eu trabalhava, que eu também abri mão esse ano de 2025 para cuidar da casa, cuidar de mim, do meu esposo, que é paciente renal crônico, voltou a fazer hemodiálise. Então nós precisamos entender, e eu entendi isso, foi difícil, mas eu entendi, que eu já estou vivendo uma nova estação. Então eu estou servindo a Deus, eu continuo com o meu ministério, servindo a Deus com as minhas mãos. Então meus recursos esse ano de 2025 foi para Brasília, Minas, Rio de Janeiro, Pernambuco, Paraná. Eu já mandei até para os Estados Unidos. E quando eu recebo os feedbacks das clientes, elas usando, né, Goiás, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Então, olha, os recursos, eles foram para um lugar que eu jamais, talvez eu não conseguisse ir nunca para pregar a palavra de Deus. Então, através do recurso que eu oro quando eu estou fazendo, né, eu coloco as minhas mãos, Senhor, através desse recurso, pessoas sejam usadas, crianças sejam alcançadas. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo as clientes, né, usando os recursos e manda para mim: já se Deus me usou poderosamente, foi uma bênção. Então, é sobre isso.
Então nós precisamos fazer o que tem que ser feito, independente das circunstâncias. Nós precisamos passar o cajado, né? Nós precisamos, como diz a palavra do Senhor lá em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, fala: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Criança é criatura? Se criança é criatura, a criança está inserido nessa toda criatura. Toda criatura. Ou seja, as crianças estão inseridas nela. Fazendo o quê? Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. E aí Jesus fala, faça todas essas coisas, não tenha medo. Né? Não temas, porque eu estou contigo. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está mandando você ir, fazer e ensinar. E não se assuste, não temas, porque Ele está contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Então a gente não é só ir e fazer. É ir, ensinar, discipular. O discipular é andar junto, é estar junto, é orientar.